A presença do arcanjo Rafael, cura e defesa da família. No livro de Tobias, vemos a presença e ação do arcanjo Rafael. Tobi, pai de Tobias, passou por uma grande prova ao ficar cego. Já Sara era atormentada por um demônio chamado Asmodeu, que matava os seus maridos. A palavra narra essas duas situações que causavam grande tristeza, tanto no coração de Tobi, como no de Sara. Os dois oravam continuamente a Deus em suas aflições. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante a glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobi e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor conforme relatado em Tobias capítulo 3, versículos 24 a 25. O arcanjo Rafael tomou a forma humana, dizendo que o seu nome era Azarias e acompanhou Tobias em sua viagem. A viagem toda foi uma profunda manifestação do poder de Deus quando Tobias recebeu a dívida que o seu pai havia pedido que fosse buscar. Providencialmente, no caminho da viagem, conheceu Sara e, por vontade de Deus, casou-se com ela. Consecutivamente, na sua volta, veio a cura ao seu pai que estava cego. A intercessão do anjo Rafael. Quero me deter na cura de Sara, portanto, que era atormentada por um demônio que matava os seus maridos. Tobias, em sua humanidade, conhecendo a fama de Sara, replicou ao anjo Rafael e disse sobre o seu medo de casar com Sara, pois poderia acontecer o mesmo ocorrido com os outros maridos, ou seja, a morte. E com muita propriedade o anjo respondeu: ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder conforme Tobias 6, versículos 16 a 17. Vemos, atualmente, um forte ataque contra as famílias, seja pelos meios de comunicação, pelas leis ou escolas, que estão ensinando às crianças conteúdos contrários aos ensinos do Senhor. E fora uma enxurrada de outros ataques muito presentes na atualidade como a pornografia, materialismo, ateísmo, consumismo, ideologias contrárias aos valores cristãos, aborto, eutanásia etc. E, assim, sucessivamente, estamos imersos numa mentalidade bem clara contra a família e sacramento do matrimônio. Por trás disso tudo está o demônio, atuando de modo sorrateiro e silencioso. O demônio é o grande mentor da destruição das famílias. Ele bem sabe que, acabando com as famílias, ferindo-as, deformando o projeto de Deus, enfraquece toda a sociedade. E se quisermos uma família estruturada e feliz, precisamos de ser amigo de Deus. A palavra de Deus é clara. O que São Rafael disse para Tobias é a chave para vencermos o demônio e suas investidas. Precisamos ter Deus no centro das nossas casas, do nosso coração. Condição para isso é não vivermos como o mundo vive, ou seja, ter uma vida como meros pagãos, com a mentalidade mundana. O significado do casamento. Milhares de casais iniciam a vida a dois da maneira errada. Casam-se sem Deus, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra de Deus. A maioria casa para ser feliz. Outros casam-se para preencher um vazio, por causa da solidão, por interesses, por causa do sexo ou mesmo para cumprir um costume tradicional de família. São Rafael ensinou a Tobias a necessidade da oração, pois não há família santa sem vida de oração. Sem buscarmos através da oração a vontade de Deus para as nossas vidas, será muito difícil educar os nossos filhos. Sem ela não haverá fidelidade, perdão, reconciliação. Os anjos e sua proteção. Estamos em uma verdadeira batalha espiritual. E, com isso, precisamos da proteção, da iluminação que vem dos anjos, como nos ensina São Dionísio, que dizia que as revelações das coisas divinas chegam aos homens mediante os anjos.
são verdadeiras iluminações. Muitas vezes, uma boa inspiração tem como porta-voz um anjo. Há situações, por exemplo, em que diante de um perigo próximo, somos protegidos e escapamos sem nenhum dano. Ou uma decisão que precisamos tomar e acontece o bom êxito pode ser sinal da presença de um anjo. Os anjos de Deus estão presentes em nossas vidas, mas não como nos ensinamentos esotéricos, conforme a Nova Era aponta. Entretanto, é como nos ensina a doutrina no Catecismo da Igreja Católica. Do mesmo modo, a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a Igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes Santo, ela invoca a sua assistência. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. SIC 334 a 336. Não é algo supersticioso e não acontece de forma mágica. Assim, precisamos optar para termos com os anjos uma vida de relacionamento próximo, podendo contar com eles para tudo. Isso ocorreu na vida de Tobias, que precisava chegar até uma pessoa para receber uma dívida. Arcanjo Rafael. Com o auxílio de Deus, este envia o arcanjo Rafael para auxiliá-lo em sua viagem. Lembre-se, estamos também em viagem, estamos de passagem nesse mundo, estamos a caminho da nossa pátria definitiva, a nossa morada eterna, o céu. A nossa família inteira precisa chegar à casa de Deus, porém, a viagem exigirá de nós esforços e lutas. Claro que surgirão inúmeros desafios, mas podemos contar com os anjos em todas as ocasiões. Vocês, casais já casados, casais de noivos ou namorados, peçam sempre a intercessão de São Rafael. Se vocês precisam de cura e libertação, conte com a intervenção dos anjos em suas vidas. Vimos o quanto Sara era atormentada por um demônio. Ela foi liberta, pela súplica que fez ao Senhor. Assim, relatam as Escrituras, depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos a nossa união, porque somos filhos dos santos e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, a cantar do galo, Raguel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela. Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez. E a serva,
tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu essa boa notícia, e Raguel com sua mulher louvaram o Senhor, dizendo: Nós vos bendizemos, Senhor, Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes de misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, conforme Tobias 8, versículos 1 a 18. Declaro ainda que, se seu casamento está passando por dificuldades, a sua família correndo perigo iminente de morte, clame ao Senhor e se proponha a viver uma vida de santidade, deixando as coisas do mundo, arrancando hoje de sua casa tudo que é pornografia. Não queira e não teime em viver como o mundo ensina em relação a uma sexualidade depravada, sem compromisso com a vida plena. Nós, casais cristãos, temos que conservar o leito conjugal puro, como relata a palavra de Deus. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, conforme Hebreus 13, versículo 4. Castidade no namoro. Gostaria de enfocar em algo que ficou tão banalizado na vida dos casais de namorados cristãos por viverem o sexo fora do plano de Deus. Existe uma finalidade para o ato sexual do casal. A doutrina católica nos ensina que a finalidade do ato conjugal é unitiva e procriativa. E, por isso, o casal cristão é chamado a não fazer uso de meios artificiais para interromperem a possibilidade da geração de uma vida, ou seja, utilizar preservativos, laqueaduras, vasectomias ou de anticoncepcionais. É verdade que Deus criou a sensibilidade dos corpos, sendo lícito ao casal cristão sentir prazer. Os casais são chamados também, de modo consciente, a fazerem o espaçamento da geração dos filhos, por motivos que considerem justos e adotando os métodos naturais. Por intermédio destes, o casal é chamado a viver a abstinência periódica, no que se refere ao período fértil do ciclo menstrual da mulher, dentro da perspectiva do planejamento familiar. Assim, o casal é convidado a viver também a castidade de seus corpos por um breve período, sendo companheiros e íntimos de tal modo, que já não será possível a busca do prazer somente pelo ato conjugal em si. E, assim, enfatizo, não queiram banir Deus do seu casamento, da sua família. Como lemos no trecho de Tobias, são os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, sobre estes o demônio tem poder. Somos filhos de Deus, não pertencemos à linhagem dos animais irracionais. Casais, filhos e todos os membros da família, vocês não pertencem a esse mundo, mas são chamados a viver como cidadãos do céu. Famílias, não deem mais oportunidade ao demônio. E, com isso, sanaremos as feridas familiares e não teremos mais famílias desestruturadas e filhos revoltados por causa dos erros dos pais ou pecado do adultério. Se quisermos atrair a presença dos anjos à nossa casa, precisamos orar e romper com a vida carnal, reconciliando-nos com Deus, vivendo sua palavra e o que a doutrina da Igreja Católica nos ensina. Oração. São Rafael, tu te colocaste sob a aparência humana e protegeu Tobias em sua viagem. Pedimos que estejais conosco em nossa caminhada rumo à eternidade. Livrai-nos do maligno, expulsando de nossas casas os males físicos e espirituais, socorrendo-nos em todos os momentos de tentações e perigos em que as nossas almas possam se encontrar. Pedimos a libertação do espírito de adultério, a cura da cegueira espiritual que nos impede de visualizar o lindo projeto de Deus para as nossas famílias. Liberta-nos das mentiras do diabo e de todos os enganos que têm destruído as relações familiares. Vai ao encontro daqueles que estão enfermos e levai a cura de Deus. Socorre os casais que se encontram em dificuldades de relacionamentos, que estão em crise e com pensamentos de separação. Senhor Jesus, pela intercessão do arcanjo Rafael,
Peço que liberte todos os padrões de infelicidade matrimonial inseridos nas famílias. Clamamos, Senhor, o teu precioso sangue a todas as expressões de desamor conjugal. Faz cessar todo o ódio, desejo de morte, maus desejos e más intenções nos relacionamentos conjugais. Coloca fim, Jesus, a toda transmissão de violência, infidelidade, engano, relacionamentos não duráveis, tensões familiares, divórcio, endurecimento de corações e sentimento de fracasso e vazio. Amém. Trecho extraído do livro A Cura dos Relacionamentos Familiares, de Ricardo Ida e Luciane de Silquiche, missionários da comunidade Canção Nova.